Olá, alunos da Unidade Curricular 3, Inteligência Artificial. Nesta aula nós vamos fazer o teste, simular, programar aí um sensor de umidade de solo. Então, inicialmente nós vamos usar uma plataforma online, só digitar no Google tinkercad.com, fazer o cadastro aí. É uma plataforma de modelagem utilizando aí modelagem de sólidos, modelagem de circuitos eletrônicos, blocos de informações. Então eu venho aqui em circuitos, criar um novo, né? E aqui a gente vai então nessa página, né, na área de trabalho aqui, fazer o teste, simular aqui os nossos componentes eletrônicos para ver se funciona, então, fazendo aí a leitura, utilizando um sensor de umidade de solo. O que a gente vai precisar? Do Arduino, né? Então, vou arrastar o Arduino para cá. E o sensor de umidade de solo, que é esse cara aqui, tá? Esse é o sensorzinho que tem duas hastes que você enterra no solo. E ele funciona como? Ele mede a condutividade de uma haste até a outra, né? A água tem essa propriedade física de condutividade. Então, quando o solo está úmido, há uma maior condutividade. Quando o solo está menos úmido, há uma menor condutividade. E como que a gente vai ligar este sensor na placa do Arduino? Então, observem aqui, olha, que tem 3 pinos de VVC, que é o pino positivo, GND, que é o pino negativo, e SIG, que é o sinal que o sensor vai enviar para a placa, né? Um sinal aí, um dado, né, que ele vai enviar aí de acordo com a umidade desse solo, de acordo com a condutividade que esse solo está tendo. Então eu venho aqui e vou ligar um fio no 5 volts até o GND, quer dizer, o VVC, né, do sensor. Esse fio aqui é um fio que tem o polo positivo da corrente, então ele tem que ser na cor vermelha. Depois eu venho aqui no GND e vou puxar outro fio aqui para ligar no GND do sensor, que é o pino do meio aqui, olha, tá? Então, é isso. Esse fio eu vou colocar uma cor preto nele, porque ele é o aterramento do circuito, né? Ele é, então, o pino aí que vai aterrar esse circuito de 5 volts. E por último, vou ligar, então, o sinal, né? No pino do Arduino A0, que é o pino analógico que recebe o sinal do sensor, tá? Então, esse fiozinho aqui eu vou ligar no SIG do sensor e no A0 na placa do Arduino, tá? Então, esse fio eu vou dar uma cor roxo, tá? Ele é o fio do sinal, beleza? Bem, então está aqui o meu esquema, né? Acoplado aí o sensor de umidade do solo à placa Arduino. E agora a gente tem que fazer a programação para isso funcionar. Então, como é que a gente vai fazer a programação? A gente vai lá no software do Arduino, né, na página aí onde a gente faz essa programação, e a gente vai começar a definir, né, o que a gente montou ali no nosso experimento. Então a gente começa como? Definindo o pino que vai ler aí os dados do sensor. Então, hashtag define, vou aumentar aqui, isso, define pino sensor. A gente colocou lá que é o A0, né? Ó, pino que vai transmitir os dados do sensor é o pino A0. Então, eu venho aqui e coloco o A0. Agora, eu vou dar a função de configuração, né? Void setup, abre parênteses, fecha parênteses, abre colchete. E aqui eu vou abrir a transmissão da porta serial primeiro, né? Serial.begin.
Porque eu quero acompanhar, certo? Essa medida, né? Eu quero acompanhar, eu quero fazer o monitoramento dela. Então, eu tenho que abrir a porta serial com a medida padrão aí de transmissão, 9600, né? E agora eu vou dar o modelo do pino sensor, né? Então, PinMod vai ser um pino de entrada de dados. Então, o pino sensor aqui, sensor. Agora sim. O S do sensor tem que ser maiúsculo, igual que a gente definiu lá. Pino sensor é entrada. Então, input. Fecha o parênteses, fecha o colchete. Beleza. Nessa parte aqui, né, a gente já abriu a transmissão com a porta serial, já definiu o modelo do pino sensor de entrada. Agora a gente pode fechar então o parênteses e ir para a função de repetição. Void loop. É aqui que eu vou encerrar o meu programa, né, a minha programação. No void loop, eu vou criar aqui um número, ou melhor, né, eu vou criar uma variável, né, que é uma variável pertencente ao conjunto dos números inteiros, que eu vou chamar de valor do sensor. O que essa variável vai fazer? Ela vai ler o dado do sensor e vai armazenar, né, no valor do sensor. Então, ela vai ler a informação que o sensor está transmitindo e vai armazenar nessa variável, valor do sensor. Então, isso tem que ser igual a ler o dado do sensor. Então, analog read, tá? Isso daqui, estou pedindo para ler o pino analógico. Qual pino? O pino do sensor. Pino sensor. Então, entre parênteses, fecha o colchete. Fecha o ponto e vírgula, né? Fecha o parênteses, ponto e vírgula. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ler o pino do sensor, pegar essa informação e armazenar lá na variável valor do sensor, que é uma variável pertencente ao conjunto dos números inteiros, tá? Bem, só que agora eu vou pegar esse número e vou transformar ele em porcentagem, para ficar mais simples o entendimento, monitoramento, acompanhar esse valor, né? Acompanhar esse dado, de acordo com a umidade do solo. Então, eu vou criar aqui outra variável, chamada porcento, tá? Assim, né? É um número que eu vou transformar agora, né, na forma de porcentagem. Vou pegar o valor do sensor, né, que é um número, e vou transformar ele em porcentagem. Como é que a gente faz a transformação de um conjunto de números, né, de um intervalo numérico, né, em porcentagem? Então, eu vou utilizar de um negócio chamado map, né, que ele vai mapear, fazendo uma relação de proporção, utilizando a regra de 3, né, entre o valor emitido pelo sensor e o intervalo que forma a porcentagem. Qual é o intervalo que forma a porcentagem? 0 a 100. Então, aqui dentro desse parênteses, eu tenho que pegar o valor do sensor e comparar, né, com o valor que ele está lendo lá no pino sensor. E isso vai formar um bloco de informações, né, de 0 a valor do sensor e depois de 0, quer dizer, de 0 a 1023, tá? Que é a medida máxima que o sensor faz a sua leitura de umidade, tá? Isso vem de acordo com o fabricante. O meu sensor é assim, tá? A maior medida que ele consegue fazer é utilizando o valor 1023, tá? É o máximo que ele consegue medir. Então, eu vou pegar e fazer essa relação entre o valor do sensor que ele está medindo, né, naquele momento, e o valor máximo, né, numérico que o sensor, de acordo com o fabricante, pode fazer a sua leitura em relação à umidade do solo. Depois, 0
0 e um valor máximo aí da porcentagem, que é 100. Então, a gente está fazendo uma relação entre o valor de um intervalo numérico lido pelo sensor e o valor do intervalo da porcentagem, que é de 0 a 100. Pronto, fizemos isso. Agora, a gente pode pedir para ele printar algumas coisas lá na porta com, na porta serial, para a gente ficar observando, para a gente ficar monitorando, tá? Então, a gente vai pegar aqui, a primeira coisa é pedir para ele printar serial.print, que é ponto, serial.print. Vou pedir para ele printar o número que corresponde aí à porcentagem, porcento, né? Porcento. Vou pedir para ele printar lá esse número para a gente, de acordo com, né, a especificação aí. Depois, vou pedir para ele printar o símbolo da porcentagem, serial.print. Vou colocar um LN aqui agora, porque eu quero que ele pule para a linha de baixo. Então, ele vai ler, pular para a linha de baixo. Vai ler, pular para a linha de baixo. Então, eu vou colocar print LN. E aqui eu vou pedir para ele printar lá o símbolo da porcentagem, depois do número, né, que ele fez a leitura aí, transformou em porcentagem, e escrever umidade do solo. Fecha aí as aspas duplo, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Então, o que ele vai fazer? Lá na porta com, ele vai printar o número porcento e depois na frente o símbolo da porcentagem e umidade de solo. Ok? Então, é isso que ele vai fazer. Eu vou dar um espacinho aqui e pronto. É isso, né? Então, fechou aqui o colchete do loop, fechou aqui o colchete do setup. Aparentemente aqui a programação tá ok, tá? Essa é a programação aí. Deixa eu diminuir um pouco para a gente ver por completo. Essa é a programação por completo aí do controle, né? Fazendo a leitura de um sensor de umidade de solo, tá? Então a gente vai conferir aqui, verificando se está correto, fez a compilação. E agora a gente vai enviar para a placa. Tem uma placa aqui do lado, né, que está conectada. Então eu vou enviar essa programação para a placa, né? Ela vai fazer então aí vai gravar essa programação e começar a executar. Então eu posso vir aqui na porta serial e já abrir, né? Abrir a minha porta serial aqui para ver. Olha o que está acontecendo, né? Como está muito rápido, fica até ruim da gente acompanhar essa leitura. Então eu vou colocar um delay aqui, ó, no final, tá? Vou colocar um delay aqui para ele demorar demorar 2 segundos para printar lá de novo o próximo resultado, ok? Então, ó, vai ficar assim, tá? Então, vou enviar de novo a programação, vou abrir a porta com, para a gente observar aí a informação, olha. Tem aqui uma haste, né, em um solo. Esse solo está com 72% de umidade, né? Eu coloquei um pouco de água aqui, né? E de acordo com a informação que o sensor está lendo, tem 73% de umidade. Tem outro solo que eu não coloquei água, então eu vou mudar a minha haste para esse outro solo e a gente vai observar aí, ó, que vai diminuir, né? Olha, 30, 28, né? Tá diminuindo, 27. É um solo que tem menos umidade, né? Então, quando eu volto para o solo que tem mais umidade, ele me dá, então, essa porcentagem aí aumentando, né? Em relação ao outro solo. Então, é isso, pessoal. É isso que é o controle aí para a gente fazer o monitoramento da umidade do solo através de um sensor de umidade de solo, tá? Essa então é a programação. Eu posso pegar essa programação e enviar lá para o Tinkercad
para a gente fazer a simulação e teste. Então, eu venho aqui, ó, copio essa programação, vou lá no Tinkercad, que é aqui onde a gente começou a fazer a nossa simulação, ok? Vou aqui agora em código, vou abrir o código como texto, né? E aí a gente vai colar a programação que a gente fez lá no software do Arduino. Igualzinho, olha. Certo? Aqui está a programação. Igualzinho aí. Tem algumas coisas que ele muda, algumas palavras e tal, mas é só depois que a gente pede para compilar, tá? Só depois que a gente pede para compilar aí que ele vai fazer essa mudança. É que nem aqui, a gente colocou map lá, aqui ele escreve mapa. Então, é a maneira, né, que ele entende aí a programação, ok? Mas é a mesma coisa, mesmo estilo, mesmo modelo, certo? Bom, então é isso. Agora a gente pode, através... Deixa eu diminuir aqui, porque eu aumentei, né? A gente pode ir através do código, a gente pode simular, né? Vamos fazer aí a simulação para a gente ver o funcionamento do sensor aqui, né? Do nosso experimento que a gente criou. Então, vou iniciar a simulação. Ele vai começar a contar aqui. Vou abrir o monitor serial, aqui também tem monitor serial, vocês verem. Estão vendo aqui, ó, né? Que aparece o que a gente pediu para printar lá no monitor serial. Aqui de uma forma diferente, aparece em linha, depois aparece para baixo, mas é a mesma coisa. E aqui a gente pode controlar. Eu venho aqui, ó, a gente pode controlar a umidade que está sendo, né, inserida aqui esse sensor, no caso, né, fazendo um experimento. Então, se eu aumentar aqui, ó, vai mudar a porcentagem aparecendo no monitor serial. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele muda. Olha aí, 17 agora. Se eu diminuir, né, ele também muda, ó. 40 agora, né? Então, está tudo correto, né? Tanto a programação como o esquema aqui eletrônico para a gente, né, a gente controlar essa umidade e o circuito que foi montado, utilizando aí os jumpers, né, os cabinhos, os fios, a integração entre o sensor e a placa do Arduino, certo? Bom, então é isso, tá? Essa é a programação aí, né, para ser definida, que eu vou pedir, né, para que vocês façam. Então, copiem, né? Tira um print, tira dúvidas. Na internet esse código está aberto, né? A tudo aí, né? Você pode pesquisar, tem vários sites que só fala disso, né? Então você pode também aperfeiçoar o seu conhecimento sobre isso, ok? Bem, então a nossa aula é essa, né? Fazendo a configuração, programação aí para monitorar a umidade do solo utilizando um sensor de umidade, né, com a plaquinha Arduino. Então, faça a atividade, né, e até a próxima. Tchau, tchau.